Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Nosso objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como empreendedorismo, educação financeira, ciências e artes para que possam inspirar você. O tema de hoje é comportamento do empreendedor. Agradecemos inicialmente aos nossos patrocinadores. Patiari. Quem experimenta, prefere Patiari. G-Capital, o jeito simples e descomplicado de investir. FB Andrade, soluções de geologia e meio ambiente. Esse é nosso 7º episódio e com muita alegria que apresentamos nosso convidado, doutor Salve Risato! Ok, obrigado pelo convite. Letícia, é um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado o podcast de vocês e estou aqui para a gente dialogar e bater um papo legal. Ai, que ótimo! O senhor é doutor em Psicologia e Ciências da Educação pela Universidade de Lyon, Espanha, MBA Executivo em Desenvolvimento de Competências Gerenciais pela FGV, administrador de empresas pela Universidade Federal do Amazonas, em 1997, psicólogo pela UBRA, AM, 1998, é também professor da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, consultor e instrutor credenciado do Sebrae, Senai e IEL, sócio proprietário da Êxitos Consultoria, mediador e árbitro da CAMAAM, coordenador da incubadora de empresas da UEA, UEA, e autor do livro Personalidade Empreendedora. Ok, é isso aí mesmo. Só fico lembrando o tempo que faz que eu me formei, mas ainda continuo estudando, ainda bem. Que eu estou me mantendo atualizado aí com todo esse tempo de formação. Rapaz, sua bio é gigante. E o senhor se formou na Espanha. Verdade, a última formação acadêmica que eu fiz foi na Espanha, eu fiz um doutorado lá. Que massa, então o senhor é doutor... Isso, doutor de papel mesmo. Estudo, doutorado, direitinho, bonitinho lá. Então, vamos começar com as perguntas. Você, quando era criança ou jovem, já tinha uma veia empreendedora? Já negociava as tarefas, brinquedos, etc? Na verdade, Letícia, eu até estudar o empreendedorismo, eu achava que eu não era empreendedor. Porque eu confundia muito o empreendedorismo com ser comerciante. E eu até hoje não tenho nenhuma habilidade comercial. Tanto que na minha empresa, quem faz os contratos, quem cuida da parte comercial, de vendas e tudo, é a minha sócia. Mas, ao estudar o empreendedorismo, eu descobri que empreender não é necessariamente ser comerciante. Né? Tem comerciantes que têm uma veia empreendedora muito forte e, historicamente falando, o empreendedorismo ele foi associado realmente à questão do comerciante. O primeiro empreendedor da história que se fala chama Marco Polo, que foi quem trouxe, na verdade, as especiarias da Índia, ou seja, do Oriente para o Ocidente, e começou a empreender, ou seja, ele começou a comercializar. Mas, na verdade, quando a gente cita isso historicamente, os autores buscam tirar do Marco Polo muito mais a questão do que de venda em si, mas a questão da ousadia, de inovar, de fazer algo diferente do que todo mundo fazia, e do risco. Que como ele estava fazendo algo novo, ele estava arriscando. Então é esse tipo de comportamento que talvez os autores, quando falam que Marco Polo foi considerado o primeiro empreendedor da história do Ocidente, eles queiram destacar. Mas para nós acaba ficando a história de que o empreendedor é aquele que é o comerciante. Mas empreendedor não é o comerciante, empreendedor é aquele que tem uma nova ideia e meio que divulga isso, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O empreendedor tem muito a ver com ideia e atitude, mas também principalmente com a ideia, porque a atitude vem das ideias. E pouco a ver com a questão comercial. Tanto que nós temos hoje o conceito de empreendedorismo, ele se ampliou para empreendedores que a gente chama de intraempreendedores, que são empreendedores dentro de empresas. Então, esses empreendedores, por exemplo, na universidade onde eu sou professor, tem muitos professores, tem muitos coordenadores, tem muitos pró-reitores empreendedores. Nós temos servidores públicos empreendedores, que são aquelas pessoas que lançam cursos novos, que mudam as grades dos cursos dos alunos, que fazem aulas de maneira diferente, maneiras de aprendizado diferente. Então, tem muito a ver com esse pensamento de ousar. Então, o conceito de empreendedorismo está muito mais ligado à inovação
do que exatamente ao comércio. Porque, por exemplo, na esfera pública a gente não comercializa nada, mas a gente tem empreendedores públicos. Mas historicamente sempre foi associado ao comércio e principalmente ao empresariado. Tanto que hoje em dia, no senso comum, a gente conversando, a gente até comenta o empreendedor como sinônimo de empresário. O que infelizmente não é verdade. Quem dera todo empresário fosse empreendedor. Mas então qual é a diferença de empresário para empreendedor? Que eu não entendi muito bem. Bom, o empreendedor ele é mais ou menos aquilo que você estava falando. Ele é um pensamento diferente, alguém que tem um pensamento diferente e atitudes específicas. Eu poderia te dizer que empreendedor é um estilo de comportamento. O empresário é aquela pessoa que abre um negócio. Ele tem uma empresa no nome dele. Tem um CNPJ, ele vai lá na Jusceia e ele diz assim, essa empresa está no meu nome. Hoje nós temos inclusive os MEIs, que são os microempreendedores individuais. Olha que até o nome é microempreendedor. Mas ele vira um empresário porque ele tira um CNPJ. Mas não necessariamente ele tem o espírito empreendedor, que é a origem da palavra. Ele não tem essa ousadia, essa vontade de fazer algo diferente do que os outros fazem. Ele não arrisca fazer algo novo. Então ele acaba sendo só um empresário, alguém que tem uma empresa no nome dele. Não necessariamente ele é empreendedor. E no mundo de hoje, muito, inclusive por causa dessa falta de empreendedorismo, é que os empresários não conseguem ganhar mercado, não conseguem, às vezes, fazer com que a empresa perdure. Tá, então deixa eu entender. Empresário é alguém que tem uma empresa no nome, então, basicamente, o cara lá da esquina que vende roupa de alguma marca... Não, só vende roupa e é lá na esquina e não é nem tão famoso porque ele não tem um marketing bom, ou talvez porque o negócio dele já esteja meio ultrapassado ou saturado. Ele é só um empresário, né? Não diria isso, a gente teria que ver algumas coisas. A gente pode saber se ele é um empresário, só um empresário, ou se ele é um empreendedor, porque motivo dele abrir, por exemplo, esse negócio de roupa. Se ele abriu esse negócio de roupa porque ele viu uma oportunidade no mercado, ele viu que ele tinha um ponto que poderia ser alugado, ele viu que vender roupa talvez fosse mais interessante para ele se realizar do que trabalhar, por exemplo, como funcionário de uma empresa, aí a gente pode acabar classificando ele como empreendedor. E empresário. Uma coisa não anula a outra. Não exclui. Ele pode ser empresário e empreendedor. Aí tem muita gente que é só empresário. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos de idade, 16 anos de idade, eu fui emancipado e o meu pai colocou uma empresa de outdoor no meu nome e no nome da minha irmã. Então, aos 17 anos de idade, eu era empresário. Eu tinha uma empresa no meu nome. Só que quem comandava a minha empresa era a minha mãe, que tinha uma procuração de plenos poderes para comandar para eu poder estudar. Então, quer dizer, na prática, minha mãe era empreendedora. A minha mãe estava ali, tocando negócio, todo dia ralando, todo dia pensando em formas de conseguir novas propagandas, novos outdoors, novos contratos. E eu lá, empresário, mas estudando no colégio, conseguindo a minha vida de adolescente tranquilo. Então, assim, eu era um empresário, mas eu não empresariava nada. A empresa estava no meu nome. Então, tecnicamente falando, eu era empresário, mas eu não era empreendedor. Quem empreendia era a minha mãe, que não tinha empresa no nome dela. É bem interessante saber disso, porque eu acho que tem muita gente que confunde, né? Mas, enfim, a próxima pergunta. Quais são as principais razões por alguém se tornar empreendedor? Bom, existem, basicamente, dois grandes grupos de razões. Os estudos que são feitos mundialmente falando, inclusive, eles são bem, digamos assim, dicotômicos, ou seja, eles colocam uma coisa muito... duas únicas opções, quando a gente sabe que não é bem só isso, não. Mas, resumidamente, eles colocam que existem dois grandes motivos. Um por necessidade e o outro por oportunidade. Por necessidade, a gente nem considera muito empreendedor, assim, raiz, como a gente fala. Porque significa necessidade aquele sujeito, por exemplo, que perdeu o emprego, que não conseguiu nenhuma colocação no mercado, muitas vezes porque ele não conseguiu uma boa qualificação, ele não tem estudo, o mercado não consegue absorvê-lo, e ele enxerga ali a única fonte de renda, por exemplo, revender roupa. Isso não faz dele um empreendedor raiz, faz dele um empreendedor por necessidade. Ele está ali, mas aquilo não é a paixão dele, não foi o sonho de vida dele ser comerciante, vender roupa.
Ele está ali por uma questão de necessidade, ele precisa de dinheiro. E no dia que aparecer uma oportunidade que pague para ele tanto ou um pouquinho a mais do que a atividade que ele está fazendo, obviamente ele vai largar aquela atividade. Por isso que não é o empreendedorismo ideal para se construir um país, né? Porque qualquer outra oportunidade, qualquer mudança econômica que se tenha, aquelas pessoas que montaram um negócio, seja ele formal ou não, ela já tem clientes, ela já tem fornecedores, ela tem um ponto que ela aluga e do nada ela larga tudo isso e diz assim, agora eu vou trabalhar na empresa tal. E todo mundo fica órfão, né? Digamos assim. Então é uma economia muito instável. Então por isso que a gente fala que esse empreendedor por necessidade não é o ideal para uma região. E tem o empreendedor por oportunidade, que é aquele que está trabalhando no seu ofício, seja ele qual for, e ele olha e diz assim, eu não tô feliz com isso aqui, eu não estou realizado. E aí ele diz assim, cara, eu tenho uma veia de comerciante muito legal e aqui eu não estou conseguindo desenvolver. Vou começar a vender roupa. E aí ele começa a vender roupa, mas porque ele gosta, porque ele percebe que ali naquele local que ele vende roupa, o tipo de roupa que ele vende, o pessoal está comprando, é uma oportunidade dele se realizar e ganhar dinheiro, às vezes até mais do que onde ele trabalhava. Aí esse é o empreendedor por oportunidade. Ele identifica que ali é uma chance de se realizar, não só ganhar dinheiro. Porque tem aquele empreendedor por oportunidade que se classifica oportunidade, mas eu chamo de oportunista, né? Que é aquele que diz assim, tá abrindo rodízio de sushi em Manaus. O cara nunca fez um sushi na vida, não gosta de sushi, mas ele vai e abre um negócio de sushi porque ele tem dinheiro no bolso. Então é o empreendedor caçador de ondas que a gente chama. Ele vai na onda. Também não é salutar para uma economia porque a onda vai mudando e ele começa um negócio sem experiência, sem paixão. Então na primeira dificuldade que tenha, ele fecha. Ele troca. Agora eu não quero mais um rodízio de sushi, eu vou abrir uma barbearia, que é a nova moda. E aí ele vai. Isso é muito ruim. O empreendedor ele tem que ter paixão pelo que ele faz e não só pelo dinheiro. Então aí entra uma classificação nova que não está dentro da classificação que a Organização Mundial coloca, né? Que seria oportunidade versus necessidade. A gente imagina que isso seria uma oportunidade, mas não é. Na verdade, é oportunidade só de ganhar dinheiro. E isso não é salutar também para uma economia. Então, basicamente assim, o tipo ideal é aquele empreendedor que é não oportunista, mas que vê as oportunidades e gosta de fazer aquilo. Perfeito. Então, meio que os empreendedores com necessidade, eles fazem aquilo como bico para ganhar um pouquinho mais de grana. Os empreendedores oportunistas, eles normalmente fecham um negócio muito rápido. Por quê? Porque se aquele negócio não vai dar tão certo, ele já fecha. Porque é só o caçador de ondas, é só o caçador de trend. Isso pode durar uma semana, pode durar um mês. E não tem um tempo meio que pré-determinado. Não tem. Na verdade, é a onda, né? Exatamente, é o trend. O que vem agora? Tem que ser o suficiente para ele recuperar o investimento que ele fez naquele sushi, rodízio de sushi, naquela barbearia. Mas se tiver uma nova onda, ele vai nessa nova onda. Ele não faz por paixão. A paixão única e exclusiva dele é grana. E isso é ruim. Agora, o de oportunidade mesmo, que não é o oportunista, ele está interessado, óbvio, no dinheiro, porque todo mundo precisa, né? Mas o dinheiro é uma consequência dele fazer aquilo que ele se sente bem e que muitas vezes ele começa como um bico. E ele descobre assim, caramba, isso aqui é uma forma melhor do que eu quero fazer. E tem muita gente que larga, inclusive, seus ofícios e não faz disso bico, não. Faz disso carreira. E passa muito perrengue, né? Esse é o empreendedor raiz que a gente chama, não o Nutella. É aquele empreendedor que ele está ali disposto pelo sonho dele. Ele vende carro, ele aluga apartamento que ele tem, ele vende imóvel, ele se vira para manter o negócio funcionando. E esses normalmente são os que têm na sua trajetória o sucesso e são os mais bem-sucedidos empreendedores de hoje. Se a gente for buscar na história, todos eles tiveram alguma história de fracasso. Mas eles persistiram exatamente porque não era uma onda, né? Eles queriam, na verdade, persistir naquela ideia, naquele sonho, naquela vontade de fazer aquele ofício que eles acham que é aquilo que eles gostam de fazer. Então as dificuldades são só uma forma de lapidar a personalidade dele. Entendi. Nossa, muito bem explicado. Muito obrigada, viu? Então, o empreendedor, ele já meio que nasce com essa habilidade de ser empreendedor nato? Ele já, tipo,
quando 10 anos, sei lá, da minha idade, ele já consegue ser um empreendedor nato? Excelente pergunta, Letícia, porque essa foi uma discussão que muito se teve há alguns anos atrás, os teóricos, os estudiosos fizeram, e se chegou a uma conclusão. Todos nós nascemos com algum potencial empreendedor. O que acontece é que, às vezes, o meio, né, a família, o próprio meio, a condição econômica e social, ou eles te sufocam, né, eles tiram as características empreendedoras que você pode manter, e uma delas é a própria veia comercial, ou eles te estimulam. Você é obrigado, de certa forma, a empreender, a pensar diferente, e aí você acaba potencializando aquilo que já nasce com a gente. Mas o empreendedor, ele pode ser formado. Os comportamentos empreendedores eles podem ser aprendidos. E a cultura empreendedora ela também pode ser aprendida. Tanto que existem hoje rankings de países mais empreendedores e menos empreendedores. E eles não fazem esse ranking baseado só na quantidade de empresas abertas. Eles fazem esse ranking baseado muito também na forma de atitude dos cidadãos. Né? Como é que essas pessoas pensam, como elas agem na vida. Então, por exemplo, uma forma que a gente diz que é de cultura empreendedora, a questão de assumir responsabilidade pelos atos. Todos os teóricos da área de psicologia comentam que é uma coisa típica de empreendedores e de pessoas bem-sucedidas assumir responsabilidade pelo que fazem. E isso é uma questão muito cultural. E a gente percebe que, por exemplo, no Brasil, nós não temos isso sendo fortalecido na nossa criação. Nós somos criados muitas vezes sendo dependentes dos outros e culpando ou responsabilizando os outros, ou pela nossa sorte ou pelo nosso azar. Se você deu errado na vida, você diz, não, é o cliente, a economia, é o governo, são os meus pais que não me educaram para isso, é a escola, é a universidade que não faz. Todo mundo tem responsabilidade, e a sua? Então, cadê? Exatamente. E aí o empreendedor ele diz o seguinte, ok, existe tudo isso, mas eu sou responsável pela minha vida. Tanto que com tudo isso, tem gente empreendendo e gente tendo sucesso. Então, isso é uma diferença cultural e que a gente pode mudar. À medida que a gente vai aprendendo isso, a gente vai ensinando nas universidades, nas escolas para os nossos filhos, né, como é que eles podem se portar. Então, quando o filho chega e diz assim, papai, você não me ensinou a lição de sala, a lição da escola. O pai tem que virar para ele e dizer assim, que horas você veio me pedir? Então, assim, jogar a responsabilidade para ele. O pai tem responsabilidade? Tem, mas o filho também tem que compartilhar essa responsabilidade. Porque senão, depois de adulto, ele vai dizer o seguinte, quem está me ensinando as coisas? E a vida não vai parar para ensinar essa pessoa. Então ela não pode ser mal acostumada a ter tudo na mão. Ela tem que começar a lutar pelo que ela quer. E isso é uma questão cultural. E isso é aprendido. Então, assim, é uma das coisas que é manifesta nos empreendedores, principalmente os de sucesso. Eles assumem a responsabilidade. Quando a pessoa diz o seguinte, agora depende de mim, ela vai lá e faz. Porque na hora que a gente diz o seguinte, não depende de mim. Se eu disser o seguinte, caramba, Manaus está muito quente. O que é que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer é ligar um ventilador, tomar um banho, ligar um ar-condicionado, tomar um sorvete. Ou talvez comer gelo. Exatamente. Ou mudar de cidade. Mas eu não vou mudar o clima de Manaus. Sozinho, não. Agora, o empreendedor é o seguinte, eu posso fazer tudo isso. Quando a pessoa diz o seguinte, não depende de mim, aí ela diz o seguinte, ok, deixa lá, não faz nada e só reclama. E tem coisas que a gente sabe que podem ser feitas a longo prazo, que talvez até não melhorem o nível de calor que a gente está sentindo aqui, mas também não piorem. Queimadas, jogar lixo na rua, nos igarapés. Então, esse é o tipo da consciência que a pessoa empreendedora tem, que ela diz o seguinte, ok, isso não vai mudar da noite para o dia, mas é minha responsabilidade. Não é porque estão andando, não é porque tem uma câmera vigiando, não é porque vai ficar mais quente, ou muita gente diz assim, não vou nem estar vivo, né, daqui a 10, 15 anos, 30 anos, quando a temperatura do país aumentar muito, ou do mundo. Isso muita gente pensou, e por isso o mundo está na temperatura global que a gente tem esse ano. Então, assim, falta mais empreendedorismo nesse sentido, falta muitas pessoas terem responsabilidade sobre os seus atos. Caraca, que... Sabe um tapa na cara com luva? Mas enfim, vamos para as próximas perguntas. Quais são as atitudes mais importantes para o empreendedor? Bom, a primeira seria assumir a responsabilidade.
E assumindo a responsabilidade é ter coragem para assumir riscos calculados. O empreendedor ele precisa ter coragem para arriscar, fazer algo diferente do que todo mundo faz. Só que ele também tem que ter um pouco de sanidade. Porque eu conheço... Sim, sanidade mental? Isso, é um pouco de equilíbrio que eu quero falar. É que eu ri sanidade porque, assim, quando a gente comenta muito sobre empreendedorismo e a gente fala que as pessoas têm que arriscar, eu conheço muita gente assim, eu sou empreendedor, eu meto a cara, eu faço tudo, eu arrisco tudo, eu vou lá mesmo. Peraí. Ele não é empreendedor, ele é inconsequente, E ele se acha empreendedor porque vendem essa história para ele, que o empreendedor tem que arriscar, tem que ir para cima. E não é bem assim, ele tem que arriscar, mas ele tem que ter um pouquinho do pé no chão. Então, peraí, vambora, você é empreendedor, você não é louco? Exatamente. A diferença é essa, ele acha que ele é empreendedor, mas ele é inconsequente, ele é louco. Mas as pessoas às vezes até batem palma. E a outra característica principal seria o que hoje está muito comum na moda, a palavra resiliência, né? Que a gente conhece como persistência. A pessoa continuar investindo nos seus objetivos, mesmo diante das dificuldades. Porque é muito fácil, diante das dificuldades, eu costumo dizer que a maioria das pessoas elas têm iniciativa, que é característica também de empreendedores, pessoas que começam coisas, pessoas que têm projetos e vão lá e começam os projetos, não esperam os outros para começar. Mas muito poucas pessoas têm acabativa. Né? O que é isso? É uma palavra que a gente poderia pensar assim, se iniciativa é iniciar, acabativa é acabar o que eu iniciei. Então eu conheço muita gente que já iniciou várias coisas, mas não fez o ciclo completo daquilo. Seja um curso de inglês, um curso de idioma, seja uma faculdade, seja um empreendimento. Ela não fez o ciclo completo. Ela simplesmente, na primeira dificuldade, ela cansou de brincar. Não quero mais brincar, vou tirar do play, a bola é minha, tô fora. E não é bem assim. As dificuldades elas vão aparecendo, inclusive, à medida que a gente cresce. Quanto maior a gente fica, maior vai ser o grau de dificuldade. Então, se você é empreendedor, você tem que pensar muito mais nos ganhos que você tem quando você passa por determinadas dificuldades, quando abre mão de algumas coisas que são sacrificantes, porque lá na frente você vai ter um ganho. Mas as pessoas, às vezes, elas não querem isso, elas querem só o ganho imediato. E quando aparece um sacrifício, por exemplo, abrir mão de alguma coisa importante em prol de algo que seria mais importante, elas desistem. Não, isso não vale a pena. Se elas decidirem que não vale a pena, elas estão certíssimas. Porque você lutar pelo que você não vale a pena, realmente não vale a pena. Agora, muita gente não tem essa clareza de entender que é preciso primeiro plantar, depois regar, para depois colher. As pessoas querem colher sem plantar e sem regar. E aí não dá. Já é difícil. Então, tem gente que não pensa muito a longo prazo. Ou seja, elas passam por uma dificuldade, elas já desistem porque elas não pensaram a longo prazo. Então, se eu, por exemplo, sei lá, tivesse uma quantia de dinheiro, se eu investisse um pouco em alguma forma que faria o meu dinheiro preso ali por, sei lá, 10 anos, a longo prazo ele ia ficar rendendo mais. Isso seria bom para mim. Mas tem pessoas que não investem, aí o dinheiro fica parado, aí complica. Exatamente. Elas não querem esperar para colher os frutos. E naquele momento que elas estão esperando, possivelmente, aquele dinheiro vai em algum momento, não necessariamente fazer falta, mas vai dar vontade de usá-lo para outra finalidade, que seria um prazer mais imediato. Talvez uma viagem, se você tivesse dinheiro sobrando. E as pessoas que não conseguem postergar isso são aquelas que não têm muito sucesso a longo prazo. São aquelas que vivem do imediatismo. Entendi. Tem algum estudo sobre quais os tipos de empreendedores mais comuns? Tem vários estudos que falam de nomes diferentes, mas eles querem dizer a mesma coisa. Então, resumindo, os empreendedores mais comuns são aqueles que são os empreendedores que a gente chama de protagonistas, né? Que são aqueles empreendedores que eles tomam conta da própria vida e eles acabam arrastando outras pessoas no ponto positivo, na cauda deles, né? Como se eles fossem cometas. Eles têm uma força de gravidade muito forte, tem muito a ver com liderança, com liderar pelo exemplo, e eles levam essas pessoas para o lado positivo. Então esse é um tipo de empreendedor. Tem os empreendedores que são os caçadores de ondas, que outros
autores chamam de outras nomenclaturas, que são aqueles que gostam muito do dinheiro, mas não necessariamente eles estão ali pela paixão que é diferente daquele propulsor, daquele protagonista. E tem o que os autores chamam de empreendedores, mas eu até não os considero, né, que são os coadjuvantes. São aquelas pessoas que estão ali apenas fazendo figuração num filme, né? Elas não são protagonistas da própria vida. Elas estão ali só passeando. Elas não fazem nada, elas estão só sofrendo as consequências do que os outros fazem por elas. Eles chamam isso de empreendedores seguidores. Mas, na verdade, a gente nem pode dizer que eles são empreendedores. É porque eles não empreendem nada. Eles não empreendem no próprio sonho, eles não empreendem num estudo, eles não empreendem nada. Eles estão ali, se a vida os levar, como o Zeca Pagodinho diz. Né? Deixa a vida os levar. E vai levar para onde não necessariamente. Naturalmente. Literalmente. Como você descreveria seu próprio comportamento empreendedor? Eu diria que eu sou um empreendedor intraempreendedor. Eu trabalho muito bem dentro de empresas. Eu trabalho muito bem dentro da universidade, por exemplo, onde eu trabalho hoje como servidor público, que é a UEA. Eu coordeno alguns projetos. E volta e meia eu mesmo me pergunto, por que eu estou me metendo nisso? Eu poderia estar em sala de aula, fazendo o ofício que eu amo, que é ministrando aula. Mas tem alguma coisa dentro de mim que me chama para quando vem um desafio, alguma coisa diferente assim, eu estou ali e quando eu vejo eu já estou envolvido, já estou fazendo, já estou com ideias, eu já quero estar à frente do projeto, eu já quero estar executando. Então eu sou intraempreendedor. E engraçado que essa mesma coragem eu não consigo ter dentro da minha empresa. Dentro da minha empresa, eu ali deposito muito mais na minha sócia essas atividades mais ousadas do que para mim mesmo. Então é uma coisa muito diferente, tipo assim, talvez pela própria segurança. Dentro da universidade eu sei que tem todo um aparato de uma empresa ali, de uma organização que me apoia. E que o erro talvez ele não seja tão impactante quanto numa empresa menor. E aí eu entendo os empreendedores quando eles têm muito receio de inovar, quando eles têm empresas pequenas. Porque eles pagam um preço muito alto e é difícil de recomeçar depois de uma queda. Porque causa muito prejuízo. A empresa é pequena. Se tem um prejuízo grande, acaba a empresa. Se você está numa empresa maior, o prejuízo ele se perde diante de tantos outros lucros que a empresa tem. Então é só um erro, mas tem muitos acertos. Quando você está numa empresa menor, é uma cartada ou outra só. Não tem muitas opções. Qual é a sua visão para o futuro do empreendedorismo? Bom, eu imagino que todos nós tenhamos que ser empreendedores, não necessariamente empresários. Quando a gente fala isso, às vezes, na própria universidade, todo mundo pergunta assim, mas todo mundo vai abrir negócio? Não dá. Nem todo mundo tem essa veia empresarial. Agora, empreendedores todos nós temos que ser no sentido de que precisamos ter responsabilidade pelas nossas vidas, precisamos assumir as consequências das nossas ações e precisamos estar lutando pelo aquilo que a gente quer. Ser a tal de persistência, ter o tal da resiliência, levando as rasteiras da vida, mas levantando uma vez mais. E para isso a gente precisa descobrir qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso propósito aqui. E não necessariamente nos guiar só pelo dinheiro. Se fosse só pelo dinheiro, muitas pessoas hoje não estariam onde estão, porque já tiveram possivelmente oportunidade de ganhar mais assumindo outras funções. Mas elas vão naquilo que faz um equilíbrio. Elas conseguem o suficiente para se manter no ponto de vista de grana mesmo, de dinheiro, economia, e também conseguem se realizar. Não é aquela pessoa que passa a semana inteira esperando o fim de semana, ou quando chega no domingo à noite fica arrasado porque segunda vai trabalhar. Lógico que o fim de semana é maravilhoso, eu amo a sexta-feira, mas eu não odeio de segunda a quinta nunca. Bom, existe diferença em quem empreende jovem para quem vai empreender depois que aposenta? Cite exemplos, por favor. Nós temos várias diferenças. Talvez a principal delas seja o jovem, ele tem uma coisa muito positiva a favor dele. O tempo. O tempo, E da mesma forma, se a pessoa que se aposentou, ela percebesse isso, ela também tem isso a favor dela, porque o pouco tempo que a resta, ela pode dedicar de forma mais madura ao empreendedorismo. Mas muitas vezes a pessoa só pensa no que ela vai construir, se ela vai usufruir.
ela se perde muito mais no destino do que na caminhada. Então, a caminhada que eu acho que deve ser o maior prazer, né? Então, a caminhada do empreendedor, ele está empreendendo, independente se daqui a 10 anos ele vai estar usufruindo ou não, mas ele tem que ter prazer naquele dia a dia, no contato, no empreendimento em si. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais. O jovem, ele arrisca mais, porque ele sabe que ele tem mais tempo para se recuperar e mais oportunidades também. Mas a pessoa que está aposentada, se ela conseguiu algum tipo de benefício em termos de dinheiro, ela tem algum respaldo que o jovem não tem. Ela tem algum alicerce que ela pode se sustentar e fazer ali daquela reserva, né, que ela conquistou durante a vida, uma espécie de alicerce. Então, seriam duas grandes diferenças. Toda a situação tem o positivo e o negativo. E acho que se juntasse as duas coisas, né, se você conseguisse fazer uma empresa ou um negócio, um empreendimento com jovens e pessoas mais velhas, mais maduras, seria o ideal. Porque o mais maduro, ele traz essa experiência. Esse ar de experiência e inteligência, enquanto o jovem é mais arriscado. Isso. E o jovem tem esse lance do risco, que ele, muitas vezes, é importante no negócio. Né? E que quem já passou por algumas dificuldades fica um pouco mais receoso, sim, de arriscar. Quais são as características mais importantes para o empreendedor? Bom, a primeira característica mais importante seria assumir a responsabilidade dos seus atos. A segunda característica seria a tal da resiliência. Ele conseguir descobrir qual é o propósito dele e, em cima desse propósito, ele não desistir diante das dificuldades. E acho que a terceira característica seria ter ousadia, coragem para poder tomar as decisões que têm que ser tomadas e assumir as consequências delas. Tá, isso é uma pergunta. Qual é a diferença para atitude e característica? A atitude é o que a gente consegue perceber na prática. A característica é uma coisa que está dentro da nossa personalidade. Vou dar um exemplo mais claro. Imaginemos, por exemplo, eu tenho uma característica atual que eu estou acima do meu peso. Isso é uma característica, é algo que você consegue perceber em mim. Isso é decorrente de uma falta de atitude ou de uma atitude errada, que é comer fora do horário e estar malhando pouco. Então, a minha atitude pode mudar, que vai melhorar a minha característica. Por exemplo, se eu começar a treinar na academia um pouco mais pesado do que eu treino hoje, e se eu for num programa de reeducação alimentar e mudar os meus hábitos, eu vou mudar as minhas atitudes, que vão mudar uma característica que está no meu corpo agora, que vai ser deixar de ser acima do peso, né, para não chamar gordo, e ser um pouco menos gordo, um pouco mais saudável. Tá, enfim, continuando. Agora, entrando em um assunto meio polêmico, as gerações. As gerações X, Y e Z estão nessa corrida empreendedora, eu acho que já faz um tempinho. Então, quem sai na frente e por quê? Bom, quem sai na frente é a geração Z. A geração Z sai na frente porque ela já nasceu conectada. E isso faz muita diferença no mundo de hoje. As conexões, viver com a internet, está muito mais próximo das tecnologias, sejam elas quais forem, está muito acostumado a mudanças. Porque a geração Y, ela ainda é uma geração que empreendeu bastante. Ela empreendeu numa economia extremamente estável, mundialmente falando. Quando iniciou essa geração, quando eles chegaram ali aos 19, 20 anos, que foram jogados, entre aspas, né, que eles entraram no mercado de trabalho, o mundo estava muito equilibrado. Né? Nós não tínhamos ali mais nenhum conflito muito sério, nada. Inclusive no próprio Brasil, a economia estava um pouco mais estável naquela época. Então eles cresceram em um mundo maravilhoso que não é o mundo de hoje. Né? Hoje o mundo inteiro está numa crise, veio uma pandemia que desregulou tudo. E eles não souberam lidar com isso. Já a geração Z, eles cresceram num mundo de rápidas mudanças e pegaram a pandemia com um pouco mais de leveza, né? Com um pouco menos de preocupação do que os pais tinham, do que os avós tinham. Então, essa geração hoje ela está mais próspera, porque ela sabe o que é dificuldade, ela enfrentou uma dificuldade, mas ela ainda tem toda uma energia e um conhecimento de ela estar
antenada, ela está vivendo num mundo de mudanças rápidas e ela viveu sempre nesse mundo. Então ela se adapta fácil à mudança. E desde Darwin, quem mais se adapta é quem sobrevive. Rapaz. Enfim, continuando. Aí me pergunta. Então, quais conselhos você dá para quem está começando a empreender, seja da geração Baby Boomer ou até a geração Alpha? Bom, acho que o primeiro conselho é ter um propósito. Empreender não pelo dinheiro, mas por uma missão de vida. Qual é o teu propósito ao montar um negócio? Qual é o teu propósito ao empreender dentro de uma empresa? Qual é o teu propósito em começar alguma coisa? Se você está indo na onda de colegas, de amigos, ou se você está indo verdadeiramente porque aquilo te realiza. Talvez esse não seja o teu propósito eterno. Quando você chegar ali, se eu estou falando isso para um cara que tem 20 anos, quando ele fizer 40, 45, é muito provável que ele tenha outros propósitos de vida, inclusive se ele alcançar aquele. Então ele vai ter outros. Mas que qualquer coisa que se faça em qualquer momento da vida, que se tenha esse propósito muito claro. Porque isso faz com que a gente supere as dificuldades, conviva com elas, sempre pensando que a gente vai ganhar lá na frente, superando essas dificuldades. Rapaz, então, basicamente, os nossos propósitos é que fazem a gente ter esse espírito empreendedor. Perfeito. Eu acho que é um resumo maravilhoso. O nosso propósito é o que desperta o nosso espírito empreendedor. Pelo propósito, a gente faz qualquer coisa. Posso perguntar uma pergunta? Só mais uma, que agora já foi uma. Enfim, como nasceu o livro Personalidade Empreendedora? O livro nasceu, na verdade, esse livro já tem algum tempo que ele foi escrito. Quando eu estudei meu doutorado na Espanha, eu fiz uma pesquisa sobre comportamento dos empreendedores. E eu achei o resultado da pesquisa, eu fiquei muito orgulhoso do meu resultado de pesquisa. Depois que eu defendi minha tese, veio a oportunidade de publicar a tese. Só que a tese é escrita numa linguagem acadêmica que não é agradável para todo mundo. Então eu tive que reescrever aquilo ali e transformar aquele livro numa linguagem mais popular, digamos assim, mais agradável para qualquer tipo de público. Então ele nasceu a partir da minha tese e de um orgulho muito grande que eu tenho de ter defendido essa tese e ter criado os tipos de personalidade que estão lá no livro. Onde é que tá vendendo esse livro? Eu quero ler. Bom, ainda tem na Amazon. Ele já tem pelo menos uns 8 anos que ele foi lançado. Está precisando já de uma nova atualização. Por favor, eu quero ler também. E tem na Amazon. E é só. É só um Quais conselhos você indica para pais de crianças que querem empreender ou como educá-las para serem bons empreendedores? Bom, o primeiro conselho que eu dou é que a gente, na verdade, só modela pelo exemplo. Então, que eles sejam bons empreendedores. Isso não quer dizer que eles sejam comerciantes ou que eles abram negócios, mas que eles assumam responsabilidades, que eles tenham um propósito nos negócios deles e que eles mostrem que empreender é ir atrás dos seus propósitos, dos seus sonhos. E que eles façam isso, que eles não, que eles apoiem as vontades dos filhos dentro da medida do possível, colocando os pés no chão, mas fazendo com que ele pense nas nuvens. Então, assim, que se o filho tiver vontade de fazer algo que não necessariamente seja algo financeiramente enriquecedor, mas se for a vontade do filho, apoie. Porque se ele for bom naquilo que ele faz, ele vai ser feliz e pronto. Tá ótimo. É perfeito. É maravilhoso. O que você pensa sobre empreendedorismo infantil e juvenil? Eu acho que é preciso que a gente tenha esse despertar do empreendedorismo na infância e na juventude, para que quando seja adulto a gente possa entender só as questões da gestão de um negócio, da gestão de uma empresa, das ferramentas de empreender. Porque o comportamento ele começa ali, na infância e na juventude. Eu acho que é fundamental que em casa os pais apoiem e que no colégio as políticas de educação sejam mais empreendedoras. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo para colocar as crianças para vender bala no colégio. Eu estou falando para colocar as crianças para entender o que elas querem da vida, para que elas assumam as responsabilidades das ações delas,
para que elas entendam e respeitem os limites dos outros, que elas saibam que o sonho delas pode ser realizado desde que elas não passem por cima de ninguém. E aí isso começa desde a infância, vai para a juventude, e isso vai se educando uma sociedade empreendedora. Não. Então, basicamente, assim, o empreendedorismo para crianças é como, mais ou menos? Seria despertar essa consciência da responsabilidade, da autorresponsabilidade, da criança entender que mesmo que ela seja uma criança, ela é responsável, sim, por algumas coisas na vida, ela é desenvolvendo essa meio que independência. Né? Ela tem que fazer as coisas sem estar o tempo todo tendo que pedir de pai, de mãe, de professor e, principalmente, tendo muito claro o que ela quer. Né? Deixando claro assim, o que você gosta, o que você quer e fazendo com que ela lute por isso no sentido de vamos estudar, vamos ver, eu quero ser médico. Então sabe que tem que estudar muito, né? Então não vai dar para fazer todo final de semana uma balada. Então, mas eu gosto muito da balada, então já sabe que não dá para ser médico. Então é mais ou menos isso, esse despertar das consequências. É uma forma de educação mais integrada ao mundo e não uma forma tão alienada de focar só na educação individual. Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Tem alguma consideração final? Nenhuma, Letícia. Só lhe parabenizar pelo seu excelente desempenho empreendedor no podcast e Obrigada. Parabenizar seus pais pelo apoio ao empreendedorismo, porque a gente começa empreendendo assim, fazendo o que a gente gosta, o que a gente tem vontade e, logicamente, acaba fazendo bem feito quando é desse jeito. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigada por ter participado do nosso programa. Lembrando que se você gostou desse vídeo, no caso desse videocast, deixe seu like, se inscreva, compartilhe para todos os seus amigos, manda no zap, entendeu? E a gente agradece os nossos patrocinadores, a Patiari, quem experimenta, prefere Patiari, G Capital, um jeito simples e descomplicado de investir, e FB Andrade Soluções, em Geologia e Meio Ambiente. E novamente, um agradecimento super especial ao professor Dr. Salvio Risato por ter aceitado o convite. Muito obrigada por ter visto até o fim e tchau!